Boa noite, meu nome é Guilherme Calazans, eu sou aluno da professora Mara Regina na matéria de Direito e Cinema na PUC. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme O Insulto, de Ziad Doueiri, que concorreu ao Oscar ano passado, e muito bom o filme. Bom, o filme se passa em Beirute, que é a capital do Líbano, e o filme corre em torno de um conflito entre dois personagens principais. O Tony, que é um cristão libanês, e o Yasser, que é um palestino refugiado. O Tony tem uma oficina num bairro de classe média baixa, em Beirute, e o Yasser é operário e trabalha, né, nas obras que estão sendo realizadas nesse bairro, né, nessa vizinhança. E aí o conflito, né, do filme se dá quando o Tony, como sempre, ele rega suas plantas na sua varanda. E aí, num certo dia, ele estava regando suas plantas, aí tinha uma calha, e essa calha estava com alguns problemas, e aí a água caía nas pessoas na rua. E aí, num certo dia, acabou caindo no Yasser, que estava trabalhando ali nas obras do bairro. Ele bateu na porta do Tony, né, para falar do que tinha acontecido e para tentar ajudar, tentar consertar a calha. Só que quando o Tony já ouviu o sotaque do Yasser, viu que ele era palestino, devido a todas as brigas, né, entre religiões e culturas no mundo árabe, ele acabou negando o conserto e se recusando a falar com o Yasser e com os operários que trabalham junto com ele. Aí do que eles desceram, o Yasser e o seu colega, eles resolveram consertar a calha mesmo sem autorização do Tony. E quando o Tony se deu conta, ele acabou quebrando uma espécie de um cano que o Yasser fez, quebrando e falando para não mexer nas coisas dele, que era a casa dele e tudo mais. Nisso, o Yasser ficou muito furioso e acabou xingando o Tony lá de baixo da rua. Nisso causou um grande conflito que o Tony foi falar com o dono da construtora, e aí um foi falar com o outro, e começou uma grande discussão, e o Tony queria muito que o Yasser pedisse desculpa. E o Yasser não queria pedir desculpa porque entendia que estava certo. Os dois entendiam que estava certo, acaba não tendo nenhum vilão nem nenhuma vítima na história. E aí, depois de muito tempo, o chefe do Yasser, né, que é o dono da construtora, acabou convencendo ele a realmente pedir desculpas. Que não queria, conversou com a mulher dele e também sabia que não estava errado e não queria pedir desculpas, mas o chefe dele conseguiu convencer ele. E nesse dia de manhã, né, então, o Yasser e o chefe dele chegaram na oficina do Tony para ele então pedir desculpas. E aí, quando o Yasser ia pedir desculpas, o Tony acabou interrompendo ele e xingando ele de forma muito pesada, né, falando que todos os palestinos deviam ter sido exterminados, e palavras bem fortes pro Yasser, que ficou muito furioso e perdeu a cabeça e acabou dando um soco no Tony, quebrando as duas costelas dele. Que o Tony caiu no chão, e aí o Yasser saiu muito furioso, e aí com isso o Tony prestou queixa, né, contra o Yasser na polícia, e o próprio Yasser, sabendo das queixas, né, pelo seu próprio chefe, que fazia meio que esse intermédio entre os dois personagens, acabou indo na delegacia e se entregando. E aí do que ele se entregou, ele acabou ficando preso, e até que chegou o dia do julgamento. No julgamento, o juiz tentou entender bastante o motivo do Yasser ter dado o soco, né? Porque ele entendeu que ele não iria
ter chegado lá para pedir desculpas e do nada ter dado um soco no Tony, né? Então ele queria entender o que o Tony tinha falado pro Yasser. Então ele queria entender, né, realmente o que o Tony tinha falado pro Yasser, que fez com que ele ficasse tão furioso e desse, né, o soco que ele deu no Tony para quebrar as duas costelas. Mas nenhum dos dois queria falar. Surpreendentemente o Yasser não quis falar, até para porque ele não queria nem repetir, né, as palavras que foram ditas pelo Tony. E aí acabou ficando por isso, né? O juiz julgou o Yasser como inocente e ele foi solto. O que gerou grande revolta, né, no Tony, que gerou uma grande confusão, né, no tribunal. Xingando o juiz, falando que o juiz era corrupto, era parcial, queria defender o palestino, né, por eles estarem numa situação pior ali, pode-se dizer, no país, né? Ser um refugiado, entendeu? E aí ele acabou perdendo a cabeça e falando bastante coisa no tribunal. Nisso, ele procurou um advogado, né, renomado, experiente, né, no Líbano, o Dr. Webb, se eu não me engano, que iria entrar com uma apelação, né, para defender o Tony, para fazer com que o Yasser fosse condenado. Na verdade, o que o Tony queria era que ele pedisse desculpas. Ele queria que ele pedisse desculpas, que ele falasse que o Tony estava certo. Ele queria basicamente que ele reconhecesse o erro que o Yasser reconhecesse o seu erro. Nisso, uma advogada jovem procura o Yasser, né, para defender ele nesse caso também. Os dois de forma gratuita. E é curioso até que no meio das audiências, né, eles acabam revelando que esse advogado renomado, mais experiente, que estava defendendo o Tony, é o pai dessa advogada mais jovem, né, que também acabou gerando um conflito entre os dois, com cenas até mais focadas para os dois, mas voltando para o conflito geral, que acaba começando por uma coisa pequena, né, pode-se dizer uma calha, e acaba gerando uma grande discussão entre duas culturas, entre duas religiões, que já é uma discussão muito antiga, que vem desde os tempos da guerra, né? Então, os palestinos, né, vêm sofrendo aí com discriminações desde a criação de Israel lá atrás, em 1948, inclusive e principalmente no Líbano, né? Então já tem essa discriminação muito forte no Líbano. Por isso que gerou uma grande discussão, né? Esse julgamento começou com essa coisa pequena mesmo, mas virou um caso de discussão nacional, né? Inclusive discussões bem ríspidas, né? Acabando em briga, em agressão, em manifestação. E aí peguei alguns exemplos aqui, né, dessa discriminação que os palestinos sofrem no mundo árabe. Na Jordânia, em 1970, 25 mil palestinos aproximadamente foram mortos no Setembro Negro, né, que eles até citam no livro, né, no julgamento, como uma das testemunhas. E esse Setembro Negro, né, foi quando os palestinos sentiram a falta do apoio árabe, que começaram a ameaçar, né, no filme eles citam até a milícia, né, começou a ameaçar o reino jordânio, e aí acaba essa grande guerra, né, uma guerra civil. Na Síria, por exemplo, os palestinos não têm direito a voto, né, também não podem se candidatar a nada no parlamento. E também eles não têm permissão para comprar terra agrícola, não tem dinheiro de possuir mais de uma casa, não tem direito de possuir mais de uma casa. Então uma série de pontos aí, né? E no Líbano, principalmente, que os palestinos têm inúmeras limitações, né, do direito de ir e vir, eles acabam não tendo
muita liberdade de opinião para trabalhar, para ter uma propriedade, para ter direito à saúde, à educação. Inclusive no filme, quando começa essa grande discussão, o deputado, né, que estava tocando as obras no bairro fala para o dono da empresa que não quer para demitir o Yasser, porque ele não queria manter também, em meio a essa grande discussão, caiu uma discussão pro lado dele, o porquê dele ter um empregado palestino, refugiado, ele quer fugir dessa discussão, então pede pro chefe do Yasser mandar ele embora. Bom, e aí, já voltando ao julgamento, né? Acaba, como eu já falei anteriormente, acaba virando algo de interesse nacional, criando dois lados, né? Duas vertentes em um país, com grandes discussões, manifestações bem severas ali ao longo dessa semana, né? Que acontece o julgamento, do período, né? Que acontece o julgamento, até que chega o dia da decisão, com um grande público, né? A juíza autoriza a presença do público no julgamento, quando ela decide que o Yasser é inocente, né? Por um monte de questões. Ela até cita, né, na decisão que ela poderia muito bem falar que os dois eram culpados, né? Mas ela teria que seguir uma esfera jurídica ali. E acaba decidindo, né, acho que foi 2 votos contra 1, pela inocência do Yasser, o que gera uma grande comoção no lado dos palestinos. O próprio Tony acaba aceitando bem a decisão, e eu acho que até no fim, acho que na última cena do filme, os dois se olham com um olhar meio de aceitação, né, do que tinha ocorrido. Eu acho que até um olhar de perdão, pode-se dizer assim. Bom, e para finalizar, eu acho que vale fazer uma associação, né, com o texto Direitos e Justiça do Ralph Ross, que diz, né, que na política jurídica a primeira tarefa é a enunciação de premissas, né? Ou seja, estudar os objetivos e atitudes que predominam nos grupos sociais influentes determinantes para os órgãos legislativos. Então, deve ser analisado as diversas ideologias e plataformas que geraram, né, plataformas políticas que buscam essas premissas de um nível mais elevado. Então, acho que nesse caso ficou bem claro que foi observado totalmente os grupos sociais envolvidos na questão, né, no julgamento, para que fosse tomada uma decisão. Então, bom, acho que vou ficando por aqui. Era isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.